E nessa noite, muito grato a Deus por Ele permitir que eu retorne, eu quero continuar aquilo que a gente vinha fazendo, expondo Colossenses, do ponto onde a gente parou, que foi o capítulo 3, o versículo de 1 a 17. Eu peço que você acompanhe comigo a leitura desses versículos. Não serei extenso, mas quero deixar hoje vocês com algumas instruções que esse texto nos traz para um viver santo. Não é, de forma alguma, uma coincidência. Para Deus não existe isso. Mas se você vem prestando atenção naquilo que vem sendo ministrado aqui na igreja, você vai saber que pelo menos nas últimas duas ministrações de pastor Rony, na última ministração do diácono Jânio, na última ministração do presbítero Fabrício, esse tema foi sim tratado de alguma maneira, santidade. E esse tema vai ser tratado hoje. E por que tanta palavra acerca de santidade? Tenho por certo que Deus quer que nós resgatemos a santidade. Ela não está 100%, senão Ele não falaria tanto, não nos relembraria tanto dessas verdades irrefutáveis. A verdade de que se Ele é santo, nós precisamos ser santos. Nada menos do que isso. Então vamos à leitura de Colossenses 3, de 1 a 17. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa destas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. E nessa noite a gente sai daqui sabendo o que deve deixar e o que deve trazer para a nossa vida, de modo que ela seja santa aos olhos do Senhor. E nada menos do que a glória de Deus seja o alvo da nossa vida nessa terra. Irmãos, para que nós pudéssemos viver, Cristo teve que morrer. A nossa vida começa com a morte do Cordeiro. Unidos ao Cordeiro pela cruz, nós também morremos. Naquela cruz, nós, juntamente com Cristo, morremos, mas morremos para o pecado, morremos para o mundo. E ressurretos com Ele, nós vamos desfrutar de uma nova existência, de uma nova vida. Os nossos pensamentos mudaram.
Eu espero que seja assim. Que a nossa mente hoje se preencha com coisas totalmente diferentes daquilo que antes. O nosso linguajar mudou. As pessoas percebem que aquilo que nós falamos não tem mais muita semelhança com as palavras que a gente proferia em outro momento. O nosso comportamento mudou. Não à toa algumas pessoas, ainda hoje, com toda a dificuldade do nosso mundo, ainda olham para a gente e dizem assim: fulano é diferente. Fulano comporta-se diferente. Ele tem um jeito diferente. Ainda bem que ainda existe alguém que percebe diferença em nós. Porque hoje já não vivemos nós, mas Cristo vive em nosso ser. E essa entrega do Senhor Jesus na cruz do Calvário revela um amor que a gente não consegue medir, que a gente não consegue compreender ao todo, que a gente não consegue imaginar em contextos puramente humanos. Nenhum pai entregaria o seu único filho para que qualquer outra pessoa, por mais amor que ela devotasse a essa pessoa, pudesse viver. É fato que aqueles que têm filhos biológicos ou adotivos, de maneira alguma os cederiam para que uma pessoa qualquer que estivesse passando por aí e necessitasse de vida, para que eles morressem no lugar dessa pessoa. Por mais bondoso que nós pudéssemos ser, por mais caridosos que fôssemos, por mais regenerados que sejamos, de modo algum nós tiraríamos da nossa própria carne para dar em favor de outra pessoa. Certamente aquele que é pai e que é mãe de verdade não queria que o seu próprio filho se sacrificasse em seu favor. Porque o pai e a mãe de verdade vê o filho com febre e pede a Deus que a febre passe para ele, para o seu filho não sofrer. Então é óbvio que nós não queríamos que um filho nosso morresse para que a gente tivesse vida. Mas não foi assim que aconteceu. Ainda bem que não. O pai enviou o filho. E o filho morreu por nós. E unidos com ele através desse amor, nós nos tornamos também filhos do Altíssimo, novas criaturas que servem e buscam agradar unicamente ao seu Senhor e Salvador. Buscam aquilo que é do alto. Então, nós vamos mais uma vez nessa noite refazer o caminho que nos trouxe até aqui, até o dia de hoje. Do nosso estágio primário como pecadores, sem vida, desventurados, passando pelo momento de transição, quando nós somos achados por Deus, e em Cristo nós fomos justificados e regenerados pelo Espírito Santo, e chegando ao momento em que nos encontramos, novas criaturas, finalmente cumprindo a sua vocação nessa terra, que é viver para o louvor da glória de Deus. Então, do versículo 1 até o versículo 9, o que nós temos? Que aqui morre o velho homem e as suas práticas. Nesses 9 versículos, o apóstolo Paulo vai falar a respeito desse velho homem que precisa morrer juntamente com todas as suas práticas. E ele diz: uma vez que nós fomos ligados a Cristo pela cruz, nós morremos e fomos ressuscitados com ele. Ele diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Então aqui nós somos informados onde está o nosso Salvador. Cristo está sentado à direita de Deus, no alto. Pensar nas coisas do alto é pensar nas coisas de Deus. É para lá que deve se encaminhar o nosso pensamento todos os dias. Existe um texto muito peculiar para essa questão, que é Filipenses 4, versículo 8. Tanto tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, se algum louvor existe, nisso seja ocupado o vosso pensamento. Então,
Se nós queremos viver como cidadãos dos céus, que de fato somos, o nosso pensamento deve estar voltado para o alto. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, diz o versículo de número 2. Isso não quer dizer que nós devemos ser pessoas alienadas, que não sabem o que está se passando ao nosso redor, o que ocorre no mundo, mas quer dizer que importa levarmos uma vida pautada nos valores eternos, buscando a vontade de Deus para as nossas vidas. Entenda que no momento que a gente vive, tudo nos leva a pensar no aqui e no agora. Tudo nos leva a querer ser imediatistas na busca de uma solução para o problema que a gente tem vivido. A gente, dia e noite, pensa na possibilidade de receber uma dose do bendito imunizante. A gente, dia e noite, pensa acerca da segurança que a gente tem se ficar isolado dentro de casa ou se a gente continuar, entre aspas, normalmente a nossa vida diária no trabalho que a gente tem fora de casa. A gente pensa nos que ficam, a gente pensa naqueles que estão se sacrificando, de certa forma, para poder prover os serviços que são essenciais. A gente é levado a pensar nas coisas terrenas o tempo todo. E se a gente não se aperceber das questões do alto, como passar por tudo isso sem maiores danos, nós não temos outra forma de encarar não somente esse problema, mas a vida inteira, a não ser pensando nas coisas do alto. Não tem como encarar doenças, problemas, conflitos, guerras, se não for baseado naquilo que Ele nos dá na sua palavra. A certeza de que Ele tem cuidado de nós todos os dias. Não andemos ansiosos por coisa alguma. Entreguemos a Ele, lancemos sobre Ele as nossas ansiedades. Ele de fato tem cuidado de nós. E não veja isso simplesmente porque até hoje você não foi infectado. Porque mesmo que você seja, Ele continuará cuidando de você. Mesmo que os seus sejam, Ele continuará cuidando de você. Mesmo que todos nós sejamos tragados, isso não vai acontecer pela misericórdia de Deus. Mas ainda assim, Ele continuará cuidando de nós. Porque quando partirmos daqui, sabemos para onde vamos. E sabe por que nós sabemos para onde vamos? Porque Cristo se entregou por nós. Então pense nas coisas do alto. As coisas terrenas nos apavoram. As coisas do alto nos trazem confiança e tranquilidade. Porque aquele a quem servimos é de fato poderoso. Nós morremos, meus irmãos, para tudo que antes era costume do velho homem. E agora a nossa vida está escondida em Cristo. Diz o versículo 3, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo, em Deus. Isso me faz lembrar o Salmo 119, versículo 11, que diz, guardei, escondi no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Momento em que você é encontrado, é achado, é atraído por Deus pela pregação do Evangelho, você deve pegar essa palavra, se alimentar dela todos os dias e guardá-la, escondê-la no seu coração para que você não peque contra ele. E isso diz muito daquilo que nós temos passado. Em determinados momentos eu passo a pensar se a nossa ansiedade, se a nossa vontade de resolver as coisas com as próprias mãos, de tentar bolar uma estratégia para sair do buraco onde a gente se encontra, não passa também por uma forma de dizer, Deus, eu não confio totalmente em Ti. E aí eu peco contra Ele quando eu faço coisas pensando que meu braço é suficiente, pensando que minha inteligência é suficiente, e ela nunca é. Para todas as questões da nossa vida, nós temos a Ele. Nós precisamos sempre lembrar
através da palavra de Deus, do poder, do cuidado, da provisão, da providência, do amor de Deus por nós, para não pecarmos contra Ele, para não dizermos como os antigos que foram relembrados pelos profetas, principalmente por Malaquias: Senhor, no que o Senhor tem nos amado? Ele tem nos amado e muito. Senhor, no que o Senhor tem feito bem para nós? Ele só tem trazido bem para nós. A gente pode aguentar um pouquinho qualquer tipo de mal, porque Ele só tem feito bem a nós. E nós sabemos que o mal não se perdura, porque de fato o choro dura uma noite inteira, mas a alegria que vem do Senhor, ela vem certamente pela manhã, quando as suas misericórdias se renovam sobre a nossa vida. Então, desse modo, é necessário não somente afirmar que se morreu com Cristo, mas de fato ter uma atitude de quem está morto para o pecado e viver em santidade. O versículo 4 diz: Ele é a nossa vida. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Ele é a nossa vida, Ele é a nossa salvação. E Ele ordena: sede santos como eu sou santo. Não se iluda achando que ao cantar o refrão da canção Eu Escolho Deus, você já reflete ali a mudança radical que ocorre na vida de um real convertido ao Evangelho. Sabe quantas vezes a gente escolhe Deus? Nenhuma. No Antigo Testamento nós temos um texto que diz assim: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu os escolhi a vós outros. E esse mesmo texto vai se repetir em várias passagens do Novo Testamento, mostrando que a nossa carne se inclina para o mal, não para as coisas do alto. Como pensar nas coisas do alto? Se apoiando nessa palavra e pedindo que Ele nos mantenha firmes nessa palavra todos os dias da nossa vida. Porque vai ter um dia que, se a gente abrir mão dessa comunhão com a palavra de Deus, com essa meditação dia e noite, certamente nós não escolheremos Deus. O que eu estou querendo dizer com isso? É que se eu achar que sou suficiente e que minha força é tamanha que eu possa dizer que eu tenho condições de dizer não totalmente ao pecado, me livrar de todas as tentações e escolher a Deus, eu vou esquecer que algo na minha vida produz isso, chamado graça e misericórdia vindas dele. Sem a graça de Deus e sem a misericórdia de Deus, eu não escolho nada do alto. Eu olho para as coisas terrenas e vou me entreter com as coisas terrenas e vou perder de vista aquilo que realmente é verdadeiro, aquilo que vem do alto. A nossa carne pede o pecado. Não só pede o pecado, mas ela aceita o pecado e se deleita com o pecado. Mas o nosso espírito precisa estar ligado ao Espírito Santo do Senhor, para que, pela força que há nele, nós possamos resistir às tentações, andar em santidade e viver como Deus quer que nós vivamos. É sempre reconhecer: eu sou muito pequeno, eu sou muito frágil, eu sou muito falho, mas na força que está nele, eu posso passar por cima dessas tribulações, resistir a essas tentações, mas somente na força que há nele. Ninguém de si mesmo vive em santidade. Esse é um grande problema que nós temos. Mas nós não somos pecadores regenerados? Sim, de fato, nós somos pecadores regenerados. Mas não vem de nós a capacidade de viver em santidade 100% do tempo. De vez em quando a gente pisa na bola e pisa feio. E a gente vai para os pés de Deus e diz: Senhor, me perdoe por isso, por isso, por isso e por isso. E as nossas orações de confissão de pecados às vezes começam a ser mais longas do que as nossas orações de ação de graças. Porque nós temos pecado muito. Porque não temos dependido do poder do Espírito Santo. Se de fato nós entendermos que não há um justo, nem um sequer, nós buscaremos mais a Ele
e dependeremos mais dele para que a nossa vida realmente continue em santidade. A Confissão de Fé de Westminster traz a seguinte sentença: mas se vivemos com ele, por ele e para ele, teremos a santidade como motivação prioritária dos nossos corações, porque uma vida santa glorifica a Deus. Ou seja, é somente sabendo, de fato, nós buscamos a glória de Deus e uma vida santa glorifica a Deus, que nós vamos buscar sair das tentações, resistir às tentações. Para que nós sejamos santos, como é o que nos criou, as características do velho homem devem ser completamente deletadas da nossa existência. O versículo 5 começa a falar a respeito disso, quando ele diz: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Tudo aquilo que é da carne deve ser retirado, extirpado da nossa existência. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. A imoralidade sexual já foi muito bem exposta em sermões passados. A impureza, quero deixar aqui alguma observação a respeito dela, que ela pode se refletir no pensar. Às vezes a gente acha que só se peca consumando-se o ato de pecar, mas às vezes pensar em pecar já é pecado. Se aquilo ocupa o nosso pensamento, já estamos pecando. Vai ficar pior se a gente consumar o pecado. Mas o simples fato de se entregar ao pensamento de talvez ceder à tentação, isso já é pecaminoso. O que eu quero dizer com isso? O texto do Sermão do Monte, quando trata de adultério, diz o seguinte: ouvistes o que foi dito na lei de Moisés: se você adulterar, você será réu deste crime que você cometeu, deste pecado que você cometeu. E agora eu vos digo que se alguém olhar com a intenção impura em seu coração, já adulterou com aquela pessoa. Então, a coisa é muito mais profunda, é muito mais dura do que a gente pensava ser. Não é simplesmente o fato de fazermos, mas é o fato de pensarmos em fazer. Isso já é muito problemático. E a impureza no pensar nos leva, em determinados momentos, a agir. De tanto pensar, você cede e age. E aí, a impureza no falar. Tem certas coisas que não cabem na nossa boca. Certas palavras nunca deveriam fazer parte do nosso vocabulário. Há coisas, de fato, meus irmãos, que nem devem ser tratadas, discutidas ou levantadas no meio dos santos, porque não convém. Nós ouvimos sobre isso. Também uma impureza nas ações, uma sujeira moral. Nós temos vivido numa sociedade em que as pessoas têm sido embriagadas, não somente com as bebidas alcoólicas, mas embriagadas, encharcadas de imoralidade. Cada dia é mais normal atos imorais. E parece que para algumas pessoas, quanto mais, melhor. Melhor reputadas elas são no círculo de sociedade que elas participam. Parece que quanto mais baixo se vai, mais alto se é jogado nos holofotes dessa sociedade. Quando para nós deve ser totalmente o contrário. Quanto mais alto nós subirmos, para entendermos que nós precisamos pensar nas coisas do alto, estamos subindo para pensar nas coisas do alto, para pensar nas coisas de Deus, para buscar a vontade de Deus e voltar para estarmos lá embaixo, nos humilhando diante da sua poderosa mão. Não é se afundando no pecado que a gente vai ter boa reputação, mas é mergulhando na palavra de Deus e numa vida de santidade que a gente de fato poderá alcançar diante de Deus e dos homens uma boa reputação. Então a impureza deve estar longe da gente. Longe de nós, momentos em que nós teremos ressacas morais. Elas doem muito mais
não só na cabeça, mas em todo o nosso ser, porque qualquer ressaca de bebida alcoólica que você possa imaginar ter na vida. A paixão lasciva, o desejo fora do controle, muitos são incontroláveis com o que não deve, mas não são incontroláveis, insaciáveis no desejo de conhecer a palavra de Deus. E isso é impressionante, porque não é somente com pessoas lá de fora. Às vezes a gente encontra pessoas que dizem servir a Deus, mas têm desejos incontroláveis e elas só vão ser paradas pela mão de Deus. Ninguém consegue. Elas não conseguem. Terapias imensas talvez não conseguirão, mas a mão de Deus certamente transformará. Desejos malignos e ganância, a avareza. Quanto mais se tem, mais se quer, mais se busca em um círculo vicioso atrás de uma coisa que não nos preencherá jamais. Todo ano a Forbes, uma revista do mercado financeiro, coloca lá os 100 mais ricos do mundo. E é uma corrida incessante. Eles começam a se revezar na primeira, na segunda, na terceira colocações. E sabe qual a motivação deles? Tentar passar o outro no ano seguinte. A bolsa de valores caiu, perdi ações, minha fortuna diminuiu 6 bilhões, fiquei em terceiro lugar. Ano que vem, certamente eu vou fazer tudo para voltar ao primeiro lugar, porque a minha motivação é ser o homem mais rico do mundo. Ser o homem mais rico do mundo não vai representar ser o homem mais feliz do mundo. Nós somos chamados o povo mais feliz da terra, porque a gente pode não ter dinheiro, mas a gente tem tudo o que o dinheiro não comprará. A gente tem paz de espírito, a gente tem tranquilidade, a gente tem harmonia no nosso lar. Quando a nossa vida e quando o nosso lar está tendo como centro o Senhor dos Exércitos. Todas essas coisas são repreensíveis diante de Deus. Versículo 6 diz: é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Tudo isso deve estar longe da gente. Diante de Deus, essas coisas são repreensíveis, são abomináveis. E se nós as praticarmos, sobre nós virá a ira do Senhor. E o texto diz que nós praticávamos tais coisas quando éramos revestidos do velho homem, diz o versículo 7. As quais vocês praticavam no passado, quando costumavam viver nelas. Entenda como eu falei agora, as pessoas que buscam esse ranking de mais rico do mundo, eles vivem nisso. Eles têm o amor ao dinheiro. Nós sabemos que precisamos de dinheiro. As coisas se constroem, infelizmente ou felizmente, a partir disso. Isso seja numa sociedade capitalista, socialista, anarquista, seja lá o que for, o dinheiro é necessário. Você não compra uma barra de sabão se não tiver dinheiro. Mas você não precisa viver nele. Você não precisa ser o tio Patinhas que mergulha no cofre cheio de moedas de ouro. Você não precisa se revestir de ouro para se sentir bem e mostrar, ostentar aquilo que você demorou tanto tempo para construir. A nossa motivação deve ser mostrar às pessoas aquilo que em algumas horas Cristo conquistou por nós. O sangue de Cristo na cruz do Calvário nos fez novas criaturas e nós devemos mostrar isso para as pessoas. Se é que você tem que ter alguma ostentação, se é que você tem que gloriar em alguma coisa, se glorie na cruz de Cristo. Porque fora isso nós não temos absolutamente nada. Viemos para cá sem nada nas mãos, sairemos dessa terra sem nada nas mãos, a não ser a garantia da nossa vida eterna. Mas agora se faz necessário abandonar as práticas do velho homem. Juntamente com essas que já foram citadas no versículo 5, o versículo 8 traz mais algumas. Mas agora abandonem todas estas coisas:
ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Veja só, juntamente com todas aquelas práticas repreensíveis, tiremos da nossa vida a ira. E é interessante que essa parte do texto de Colossenses tem muito a ver com o texto de Gálatas, porque a ira se opõe ao que nós devemos ter, mansidão. Gálatas 5:23. Meus irmãos, em nome de Jesus, vamos esquecer, vamos tirar do nosso vocabulário essa coisa de que eu sou uma pessoa boa e tranquila até a página 3. Eu sou muito bom, mas se pisar no meu calo, ai, ai. Ai de quem fizer alguma coisa contra mim, porque eu vou, você não vai nada. A mim pertence a vingança, diz o Senhor. Se alguma coisa aconteceu de muito grave na sua vida, entregue nas mãos de Deus. Não faça justiça com as próprias mãos. Deixe a ira ir embora. Tenha mansidão. A indignação se contrapõe ao domínio próprio. A gente precisa se indignar com algumas coisas, sim, mas não é uma indignação que vai nos fazer agir contrariamente a outras pessoas. É uma indignação que nos faz perceber que nós ainda compreendemos o que é absurdo, o que ainda é imoral, o que é totalmente devasso em relação à parte moral mesmo. Quando ele fala aqui, se abstenha da imoralidade sexual, a gente precisa perceber aquilo que de fato é imoral, porque parece que a sociedade que a gente vive perdeu os limites, perdeu o bom senso, perdeu totalmente o que é moral, o que é imoral, o que é verdadeiro, o que é falso, o que é certo, o que é errado. Enquanto nós ainda conseguimos nos indignar com determinadas situações, quer dizer que nós ainda compreendemos o que é certo e o que é errado. Mas nós precisamos ter domínio próprio. É se indignar e fazer alguma coisa para que aquilo se conserte de maneira pacífica. No diálogo, na tranquilidade, na palavra de Deus. Nós temos as armas necessárias para fazer com que a nossa sociedade seja um bocado diferente. Talvez a gente não tenha se utilizado delas, mas nós temos. A maldade se contrapõe à bondade de Gálatas 5:22. Tudo que você vai ver nesse mundo é maldade, e cada dia mais. Não precisa chegar ao extremo de filhos matando pais. Basta você ver pessoas que simplesmente escolhem gastar as suas vidas, tirando a paciência das outras, prejudicando as outras, utilizando as outras de escada para subir profissionalmente. A maldade humana tem muitas facetas e nós não desejaríamos ver nenhuma delas. Por isso que nós devemos demonstrar a bondade que há em nós, que vem de Cristo. A maledicência é a linguagem indecente no falar. Mateus 5, versículo 8, diz que bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Eu não posso ter no meu coração coisas indecentes. Meu irmão, é muito triste a pessoa falar com você a respeito de coisas de Deus e daqui a pouco se juntar em outra roda de conversa e participar de conversações totalmente indecentes. Não deveria acontecer, mas infelizmente acontece. Às vezes você está junto de uma pessoa do seu local de trabalho e você diz assim, Deus tem me ajudado tanto. E aquela pessoa diz, oh, coisa boa, maravilha, Deus é muito bom. E convencionou-se agora a dizer, Deus é bom em todo o tempo, e a outra pessoa responde, em todo o tempo Deus é bom. E aquela conversação parece ser muito agradável, até o momento que chega outro colega com aquela piada que não deveria ser colocada naquele ambiente, e a pessoa, ao invés de se afastar, começa a rir, e daqui a pouco ela saiu totalmente do espírito, se entregou totalmente àquela palavra torpe que foi falada. Nós precisamos continuar limpos de coração, por mais difícil que isso seja, por mais que a gente não se enturme com as pessoas, porque a gente não quer escutar aquilo, porque a gente não quer participar daquilo, que seja, que a gente fique isolado. A gente está em tempo de isolamento mesmo, né? A gente se isola.
contanto que Deus esteja ao nosso lado e que não entristeçamos o seu espírito. Por último, deixe cada um a mentira, diz o versículo 9. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Isso não faz parte daqueles que foram transformados por Deus e que andam na luz, que andam na verdade. Trabalhe sempre com a verdade, por mais dura que seja. E ela é. Porque ela se opõe à mentira, que muitas vezes aparece ou é colocada como sendo a alternativa mais simples para a gente viver. Você faz alguma coisa errada, a coisa mais fácil do mundo é você mentir, encobrir o seu erro e achar que tudo vai passar sem o menor problema. Mas os problemas vêm e a galope. As consequências virão. E as consequências não serão somente a descoberta da verdade. As consequências serão também você perceber que, de fato, você não tem andado na luz, como o Pai na luz está. Uma vez que nós temos a Bíblia como única regra de fé e prática e a consideramos como sendo a verdade, por ser palavra de Deus, nós devemos seguir a Bíblia e andar na verdade. Versículo 10 mostra uma transição. Nós temos todo o velho homem, do qual nós devemos nos despir, ele e as suas práticas. E agora a transição é despido para ser revestido. O versículo 10 nos diz, partir do 9, parte B, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Irmãos, quando alguém é tocado pelo poder restaurador e regenerador do Espírito Santo de Deus, não tem como se manter o mesmo. Não dá. Se de fato você foi tocado pelo Espírito Santo, se não foi simplesmente um arrepio, porque a janela está aberta e o vento frio passou em você e você acha que se arrepiou e sentiu alguma coisa diferente, mas se foi um toque do Espírito Santo, talvez os seus pelos do braço não vão ficar arrepiados, mas toda a sua vida vai mudar. Já dizia uma canção que eu escutava através da vida de uma irmã, com meus 7, 8 anos de idade. Quando o Espírito de Deus se apoderar da sua vida e você se desprender de tudo e se encher de Deus, vai haver uma mudança radical no seu viver. Quando ela cantava isso, eu pensava, o Espírito se apodera da minha vida e eu me desprendo de tudo. É o que esse texto diz. Eu fui tocado pelo Espírito Santo de Deus, eu já me despi do velho homem para que agora eu possa ser revestido pelo novo homem. O que roubava, deixa o roubo. Isso que acontece. O que mentia, deixa a mentira. O que adulterava, abandona essa vida de prostituição. Meus irmãos, não existe crente não praticante. Isso é invenção do IBGE. Não existe. Nem meio crente. A palavra diz em Tiago 1:22, devemos ser não só ouvintes, mas praticantes. Não existe meio crente porque, afinal de contas, nós não temos um Deus meio poderoso ou meio competente. Quando Ele promete, Ele cumpre. Quando Ele fala, Ele faz. A obra é completa, não só no interior, mas no exterior também. Ele se reflete no todo. O novo homem é fruto da obra perfeita de Cristo em nós. E ele se consolida pela renovação da nossa mente. É a partir daqui que todo o restante flui. E Romanos 12, versículo 2 diz, quando nós renovamos a nossa mente, porque nós não nos conformamos com esse século. A nossa mente continua na mesma direção. Quem quiser dizer que nós parecemos que temos uma viseira, está ótimo. Precisamos usar sim essa viseira, contanto que essa viseira seja a palavra de Deus, nos guiando sempre para o alvo.
Esse novo homem também se consolida pelo conhecimento da verdade bíblica e pela realização da vontade do Pai. É assim que a gente conhece quem nasceu de novo. É uma pessoa que tem uma mente renovada, que conhece a palavra e que faz a vontade de Deus. E aí, do versículo 11 ao versículo 17, a gente fecha com um novo homem, uma nova vida. Versículo 11 diz: nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. O que eu entendo com isso no versículo 11? O amor de Deus nos faz somente um. Nessa nova vida, diferenças de nacionalidade, cultura, nível social não têm a menor importância. Às vezes a gente fica um pouco assim temeroso quando entra uma pessoa importante na igreja, que a gente já conhece de fora, e aí essa pessoa tem um determinado título e a gente fica até meio assim. E aí quando a pessoa chega na igreja a gente diz: Pai do Senhor, doutor fulano. Entenda uma coisa, a gente pode ser doutor, PhD, o que for, aqui dentro a gente é apenas servo do Senhor. Os títulos caem, as contas bancárias inexistem, as deficiências que nós temos no viver dia após dia, aqui elas passam a não ter mais importância. Se sua luz está atrasada, você não é menos crente do que eu. Se você não conseguiu honrar com compromisso durante essa semana, Deus vai ter misericórdia e você vai honrar logo cedo. Mas você não deixou de ser uma pessoa temente a Deus por conta disso. Tempos são difíceis. Se você é venezuelano e veio para Campina Grande e está pedindo algumas moedas para comprar comida no sinal, você está sendo alvo da proteção de Deus todos os dias, assim como eu estou sendo. O que eu quero dizer é que Cristo é tudo e Ele está em todos. Todos aqueles que invocam o nome do Senhor de fato serão salvos, e todos aqueles que serão salvos partem do mesmo princípio: eu não tinha nada, eu não era nada e Ele me deu tudo. Então não importa se lá fora a gente é doutor, especialista, mestre, se a gente fez isso e aquilo. Não, as nossas experiências de vida vão servir para outras questões. Mas para a salvação, eu não trouxe nada. Eu não fiz nada. Até porque eu não podia fazer absolutamente nada. Nada em mim é especial para que Ele olhe para mim e diga: esse merece. A não ser quando de fato Ele olha para mim e vê a Cristo. Aí sim. Aí não é meu merecimento, é o método de Cristo. Cristo é tudo, é a essência do Evangelho, Ele está em todos. Cristo está na vida dos nossos irmãos calvinistas e dos nossos irmãos arminianos. Cristo está na vida dos nossos irmãos batistas, presbiterianos e membros da Igreja Brasil para Cristo. Cristo é tudo e está em todos. Quando isso é levado a sério, meus irmãos, não há divisões. Não há implicâncias de um para com o outro. Nós formamos um corpo coeso e coerente com a mensagem que Ele nos deixou. No versículo 12, ele diz: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Esse é o revestimento do novo homem. O revestimento do novo homem inclui compaixão. Da mesma forma que eu disse, nós não podemos perder, mas não de forma pecaminosa, mas nós não podemos perder a nossa indignação com determinadas coisas, nós não podemos perder a compaixão para com os outros. Infelizmente, algumas coisas estão se tornando tão corriqueiras que parece que a nossa mente já está tão cauterizada e o coração ainda mais do que a mente, e a gente não tem mais compaixão pelas pessoas. A gente passa por uma pessoa que está deitada na rua e parece que aquilo não mexe em nada com a gente.
A gente vê uma pessoa pegando no meio da rua e daqui a pouco o carro quase pega aquela pessoa e a gente, às vezes, até solta uma brincadeira. Lá vai o bêbado. Meu Deus do céu. É um sem futuro. De fato, ele está sem futuro. Ele está, mas ele não é. O que eu quero dizer é que até o momento em que Cristo nos encontra, nós estávamos sem futuro. A partir do momento que nós somos chamados pela palavra, somos atraídos pela pregação do Evangelho, agora nós temos um futuro. Temos vida e temos um futuro. E como é bom deixar de ser sem futuro para ser filho de Deus. Nós precisamos entender também que o revestimento do novo homem inclui bondade, humildade. E aqui sobre a humildade, ela é indispensável, mas ela é pouco praticada. Eu quero falar a respeito da humildade. Meus irmãos, humildade pouco ou nada tem a ver com a condição social que alguém tem. Às vezes a gente diz assim, determinada classe de pessoas geralmente é formada por componentes de famílias humildes. A gente confunde um pouco aí o conceito. Porque eu já vi muito pobre soberbo, prepotente, arrogante, como a gente diz que tem um rei na barriga. E a gente também pode ver ricos, pessoas poderosas, do ponto de vista humano, que sabem o lugar que elas realmente podem ocupar. E elas não podem se sentir superiores aos outros. A palavra mesmo diz, tenha cada um o seu próximo como superior a si mesmo. Existem pessoas que sabem que aqui elas podem ter até algum sucesso financeiro, mas que isso não representa uma melhor qualidade em relação a outras pessoas. Nós somos uma coisa só. E sem Deus, aí é que as pessoas são uma coisa só. Elas não têm muita diferença. Elas estão caminhando a passos largos para a perdição, independente da sua condição. Mas a humildade precisa ser praticada. Em que sentido? Em todos. Eu preciso ser humilde porque eu tenho muito a aprender com outras pessoas. Eu não sei de tudo. Eu preciso ser humilde sabendo que outras pessoas contribuirão para o meu crescimento espiritual. Ou seja, por mais que eu tenha estudado a palavra de Deus, sempre vai ter um irmãozinho extremamente simples que vai dizer uma coisa que talvez eu esteja sendo negligente. Alguma verdade muito importante que talvez por mais estudo que eu tenha, eu precisasse ser lembrado por ele. Eu preciso ser humilde para reconhecer os meus erros, as minhas falhas. Eu preciso ser humilde para entender e para reconhecer que se não fosse por Cristo, eu não estaria aqui. Eu preciso ter mansidão e paciência. Esse tempo que a gente vive, paciência está escasso demais. A gente não consegue ter paciência, a gente pede alguma coisa para alguém, se ela demora 2 minutos, a gente fica agoniado, pega a coisa da mão dela e faz sozinho. E ainda diz, também você não tem agilidade, você não faz, você não sabe fazer nada, eu tenho que fazer tudo só. Quantas pessoas não escutam isso todos os dias? No seu trabalho, na sua casa. Vamos ter paciência. É difícil demais, eu confesso que eu às vezes sou muito impaciente, principalmente no trabalho. Mas a gente precisa ter paciência porque cada pessoa tem seu ritmo, cada pessoa tem seu nível de aprendizagem. E aí eu preciso ser humilde para dizer, eu preciso dela, mesmo lenta, mas eu preciso dela. Isso se reflete na vida da igreja. Às vezes tem um irmão que é muito voluntarioso, mas ele é lento no trabalho, lento no serviço, é lento na aprendizagem. E o que eu posso fazer por ele para que ele deixe um pouquinho de ser lento em tudo isso? Paciência. Ensinar com amor. Talvez ele nunca chegue na nossa velocidade e ande junto com a gente, mas a gente vai puxando ele para que a gente caminhe junto. Versículo 13 mostra que quando Cristo é tudo para a igreja, há perdão. Ele diz, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Eu podia fechar aqui, só com essa frase, perdoem como o Senhor lhes perdoou.
a gente passaria um bom tempo pensando a respeito disso. A Bíblia não está dizendo assim, tente perdoar. Está dizendo, perdoe, é um imperativo, e ele diz como o Senhor lhes perdoou. Pare 30 segundos para responder 3 questões. Do que o Senhor nos perdoou? Pecados. Quantos eram? Inúmeros. Quantos sobraram depois do perdão de Deus? Nenhum. Então perdoe dessa maneira. Existem pessoas que têm inúmeros pecados contra você. E você tem que perdoar todos eles. Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? Até 7 vezes? Eis que eu lhe digo que você deverá perdoar 70 vezes 7. Por favor, não chegue em casa e pegue uma folha de papel e comece a desenhar tirinhas para saber até quando vai completar 490 vezes. Porque não é isso que a palavra diz. Ela está apenas apontando para a infinitude, a grandeza do perdão de Deus, que deve ser demonstrado nas nossas vidas quando perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. Ou não oramos o tempo todo, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós pedimos por perdão, mas é da mesma forma que temos perdoado. Nós precisamos dar exemplo. Precisamos fazer para que seja feito conosco. Mas eu quero chamar a atenção simplesmente para 2 coisas. Rancor não é coisa de crente. Mágoa também não. São 2 malas extremamente pesadas que a gente coloca no coração e impedem a gente de caminhar. Esqueça. Perdoar não é dizer, tudo certo, fique tranquilo, vá em paz. Na primeira oportunidade, naquele dia, ela disse, naquele dia ele fez isso. A gente faz isso. A gente lembra. A gente ainda sente e dói. Eu não vou te dizer que perdoar é lembrar sem dor. Eu vou lhe dizer que perdoar é de fato esquecer. Os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. Esse é o perdão. E aqui o texto é bem claro: perdoem como o Senhor lhes perdoou. Tire aquela mágoa da mente e do coração e lance no esquecimento. Versículo 14 nos mostra que o novo homem vive em amor. Ele diz, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O que eu tenho que amar na vida? Onde eu devo colocar o meu amor? Primeiramente, amor para com Deus. Em segundo lugar, amor para com a obra de Deus. Terceiro, amor para com os irmãos que Ele me deu. E também amor para com os de casa. Ainda existem exemplos de pessoas que são maravilhosas no contexto de comunidade de fé, mas são insuportáveis dentro de casa. Nós não podemos ser assim. Nós não podemos querer que os nossos filhos digam assim, mamãe, eu quero que papai vá sempre para a igreja, porque lá ele é tão bonzinho, lá ele é tão compreensivo, lá ele faz até carinho na minha cabeça. Demonstre amor dentro de casa, para com os seus. Se você não fizer isso, fora não tem valia. Nós precisamos ser as mesmas pessoas em todos os ambientes que estivermos. Não 2 caras, não 2 pesos, e muito menos 2 medidas. A mesma pessoa o tempo todo, porque servimos a um Deus que é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente.
Nele não há sombra de variação. Versículo 15, a paz de Cristo reina no coração do novo homem. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. Nós fomos chamados por Cristo a fim de vivermos em paz, harmoniosamente, sem divisões ou contendas, respeitando uns aos outros, tendo sempre uma atitude apaziguadora na nossa comunidade. Não sejamos, meus irmãos, se queremos ser santos, e esse texto é instruções para um viver santo, não sejamos aqueles que escutam determinadas coisas e dizem assim: você sabia o que irmão fulano falou a seu respeito? Fosse comigo. Não sejamos esse tipo de pessoa. Determinadas coisas a gente escuta, deixa para. Evita-se contendas, evita-se desgastes, evita-se brigas, porque nós fomos chamados a viver em paz, sem divisões. É um corpo, sem contendas. O Sermão do Monte nos orienta a ser pacíficos, e o próprio Cristo nos deixou a sua paz, que gera alívio e descanso para as nossas almas. Mas o versículo 15 fecha com: e sejam agradecidos. Ou seja, o novo homem tem gratidão pela salvação. A música O Evangelho, do pastor Paulo César, do Grupo Logos, acerta em cheio na seguinte colocação: mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, e que não seria injusto se me deixasse perecer, mas, soberano em graça, me escolheu. Entenda, eu não merecia, você não merecia, mas Ele escolheu. O que nos resta? Gratidão. Foi a soberania de Deus, foi a graça de Deus, foi o amor de Deus, foi a misericórdia de Deus. Nós precisamos ser gratos por isso. Você pode ser insatisfeito com todas as coisas que você comprou na sua vida, mas com aquilo que Cristo comprou na cruz, você não pode ser insatisfeito. Precisa ser grato. Nós que fomos escolhidos por Ele para um dia habitarmos a santa morada, devemos ser gratos pelo amor, misericórdia e graça com os quais Ele nos alcançou. Versículo 16 mostra que o novo homem tem algumas coisas no seu coração e na sua caminhada, como a palavra de Deus, o ensino, o aconselhamento e os cânticos. Diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. O crente deve se deleitar na palavra. Não é uma obrigação, prazer. Não estipule metas na leitura da Bíblia se você não vai fazer isso com prazer. De nada adiantará lermos a Bíblia 3 vezes num ano só, se isso não tiver produzido algo na nossa vida. Se você ler só uma vez, mas gravar no seu coração, pode ter certeza que vai ser muito mais produtivo. Não estamos numa competição de quantidade, mas precisamos que essa palavra habite ricamente, abundantemente o nosso coração. Nós precisamos ter prazer na leitura da palavra de Deus. Saí de casa, não li nada da palavra. Vou me obrigar todo dia agora, às 6 horas da manhã, a abrir a palavra de Deus. Começou errado. Eu vou fazer com que isso entre na minha rotina diária. Naturalmente. Tão natural quanto o meu café da manhã deve ser a minha meditação da palavra. Tão corriqueiro quanto o meu trabalho deve ser o meu meditar na palavra de Deus. E tão prazeroso quanto o meu encontro com minha família depois que eu chego do trabalho deve ser o momento que eu estou parado lendo a palavra de Deus. Ler com prazer, meditar nela de dia e de noite. Ensinar pacientemente e humildemente os que estão começando a sua jornada com o Senhor.
para que eles acertem e não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Aconselhar na Bíblia de forma sábia e sóbria, sem afetação, os irmãos que necessitarem de ajuda. E lembre-se de uma coisa, quando a gente fala conselho, precisa-se de sabedoria para se aconselhar. E se a gente precisa de sabedoria, lembre do texto de Tiago. Quem necessita de sabedoria, peça a Deus. E Ele dará liberalmente, sem lhe passar em rosto. Se algum irmão acertou na vida, através de um conselho que você deu, entenda, aquele conselho sábio que você deu, veio da sabedoria de Deus. Não lance em rosto a ele, não diga assim, tá vendo? Você acertou porque eu falei. Você acertou porque Deus me orientou a te falar. Olha a diferença. Nós devemos cantar hinos de exaltação a Deus e somente a Ele. Afinal de contas, outra canção do Paulo César diz: eu não sou maior que o meu Senhor, apenas servo, nada mais. Músicas de exaltação a mim, por quê? Eu não sou nada. Ainda mais comparado ao meu Senhor, eu sou apenas um servo. E a glória devida só deve ser dada àquele que é dono de todas as coisas. O versículo 17 fecha dizendo que em tudo o novo homem glorifica a Deus. Ele diz, tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor, dando por meio dele graças a Deus Pai. Em resumo, coloque em prática outros dois textos da Bíblia Sagrada. O primeiro deles, Romanos 11:36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Considere sempre ele como a fonte, como o caminho, a condução e como o fim de todas as coisas. Mas também 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Vivendo por Ele e para Ele, fazendo tudo do seu agrado e buscando a sua vontade, nós vamos glorificar tanto o nome do Senhor. Deus nos abençoe.